Em 10º lugar na minha lista de melhores quadrinhos que eu li em 2022 está o Imortal Punho de Ferro. Na verdade, os últimos volumes dessa saga do Imortal Punho de Ferro. O 3, o 4 e o 5, que foram os que eu li em 2022. Na verdade, só o 3 realmente é escrito pelo Matt Fraction. Ele dá continuidade a toda a história que ele vinha desenvolvendo desde o primeiro capítulo e sim encerra a sua parte aqui no volume 3, mas deixando ainda brechas para continuar com outros escritores e artistas aqui nos volumes 4 e 5, que fazem um trabalho que, por mais que eu não possa dizer que é genial e também nem supera, nem mesmo se iguala ao começo da fase, mas ainda assim é de grande qualidade. Eu gostei muito de ler essa fase aqui do Imortal Punho de Ferro. O encerramento para mim foi bem satisfatório. Tudo correu muito bem, de maneira muito natural e com desafios ainda melhores, ainda mais intrigantes. E para mim, o Imortal Punho de Ferro foi uma das melhores leituras de 2022, por isso, por conta da diversão que me propôs e também por ter sido um encerramento digno a essa série que eu gostei tanto. E no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou listar os 10 melhores quadrinhos que eu li no ano passado, o ano de 2022. Antes de começar o vídeo, você já deixa aí seu gostei e a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. Lembrando que o último vídeo foi o vídeo da minha coleção de quadrinhos. O próximo vídeo vai ser o vídeo dos 10 melhores livros que eu li em 2022. E aí depois nós vamos ter um vídeo da minha coleção de livros também. Então bora lá, sem mais enrolação, para o 9º lugar na minha lista. E a Arena, de Alexandre Calari e Alan Patrick pegou este 9º lugar. É uma HQ muito interessante, uma HQ que me lembra um filme que é um dos meus favoritos da vida, que é o Rocky, de 1976, e que declaradamente foi uma influência para o Alexandre Calari escrever essa história aqui. Ele vai falar sobre o Romulo, que é uma espécie de alter ego do Alexandre Calari. Claro que não é uma história autobiográfica, por dizer assim, mas o Alexandre fala aqui nos extras que ele se inspirou em vários momentos cruciais da vida dele para criar essa história aqui. De tal modo, nós temos uma história muito real, uma história muito palpável sobre um ex-lutador que acabou se machucando no seu período, no seu auge, e acabou nunca mais sendo a mesma pessoa depois daquilo, nunca mais foi tão bom lutador e agora vive num trabalho que ele não gosta, vivendo como a vida o levar. No entanto, algumas coisas acontecem, o amigo dele cria este evento, que é o Arena, que dá o título, e aí ele vai participar desse evento de lutadores. É como se fosse uma espécie de MMA brasileiro, e é bem interessante. Mas o principal ponto dessa HQ aqui é realmente o que há em comum com o Rocky, que é a carga dramática dela, que é o que deixa tudo realmente interessante, que é a história sobre esse lutador, não só dentro do ringue, mas também na vida. Além de que a arte do Alan Patrick é um deleite para os olhos. Em 8ª posição temos um personagem que eu comecei a ler até que recentemente e já figura na minha lista de melhores do ano. Eu estou falando de Tex, e o volume 20 do seu anual foi o que me encantou. Essa história aqui é uma história muito interessante, muito frenética, por dizer assim, em que o Tex vai participar de uma espécie de corrida de cavalos para proteger uma cidadezinha de um manda-chuva local. E em 7º lugar, eu não esperava que estaria aqui na minha lista, mas Pateta Faz História realmente me surpreendeu com uma histórias na verdade, uma coletânea muito divertida, com paródias de clássicos da literatura, em que o Pateta é o protagonista de todas elas. Aqui nós temos, assim, não só clássicos da literatura, mas como também figuras históricas, figuras famosas. Temos aqui Pateta Faz História em A Volta ao Mundo em 80 Dias, como Tutankhamon, como Rip Van Winkle, como Ulisses, como Dr. Frankenstein, como Rei Midas, como Gustave Eiffel e como Guilherme Tell. Mas além do humor muito pontual e muito bem colocado aqui nessa história, o que realmente mais me encantou foi a arte.
O enquadramento das histórias é muito criativo. Nenhuma página vai ser igual à anterior. Nenhuma página vai ser chata, nenhuma página vai ser entediante, vai ser desinteressante, porque tudo é construído, tudo é desenhado de uma maneira muito original, muito dinâmica. E isso foi o que mais me chamou a atenção aqui em Pateta Faz História. Se você gosta de quadrinhos, gosta dessa arte, eu acho que sim vale a pena dar uma chance para Pateta Faz História. E no segundo ano seguido, o Homem-Aranha de Stan Lee e Steve Ditko figura aqui na minha lista, dessa vez na 6ª posição aqui na minha lista de 10 melhores. Eu li os volumes 3, 4 e 5 desta coleção aqui da coleção clássica Marvel, que são os volumes 24, 19 e 14 aqui da coleção, mais os 3, 4, 5 e 5 na cronológica do Homem-Aranha. Vamos ter a origem de vários vilões e bem, todos os elogios que eu dei a essa série no ano passado se repetem aqui. Tudo muito criativo, tudo muito interessante, tudo muito divertido realmente. É uma sensação tão boa e tão diferente de ver esse personagem que eu gosto dele desde que me entendo por gente, ver os seus primórdios, suas primeiras histórias, os primeiros pensamentos das mentes por trás, desde que se tornaria com certeza um dos personagens mais icônicos da cultura pop. E a 5ª posição vai para um quadrinho nacional, e haverá mais quadrinho nacional aqui nessa lista. Mas a 5ª posição vai para A Cidade Pequenina, de Camilo Solano e Aldo Solano. O Camilo e o Aldo criam essa história que ela flui tão naturalmente porque eles nasceram e viveram nesta cidade aqui, que é Samuel, que é realmente a protagonista de todas as histórias. Nós vamos ter uma coletânea de causos de cidade pequena, causos que ocorreram aqui em São Manuel. Temos até um prefácio do Robert Crumb, que é bem inusitado. E todas as histórias trazem uma pacatez, eu não sei se existe essa expressão, mas é tudo tão pacato, tudo tão tranquilo e ao mesmo tempo tão dinâmico, de uma maneira que só cidades pequeninas conseguem expressar. Traz um sentimento intrínseco e presente de nostalgia em cada historiazinha, em cada traço que o Camilo Solano expressa aqui, com certeza com muito amor, com muito zelo, porque está falando de histórias que ele ouviu ou presenciou durante toda a sua vida. Claro, umas histórias eu gostei mais, outras menos, eu falo isso tudo lá no meu vídeo de resenha desta HQ aqui, mas enfim, é uma leitura que eu finalizei com um sorriso no rosto, e foi isso que fez com que Cidade Pequenina figurasse na minha lista. E eu falei que ia ter mais nacional porque Horácio completo, os 2 primeiros volumes dessa coleção incrível que eu já completei, mas me faltam ler os 3 e o 4, e eu vou trazer o vídeo de coleção completa aqui pro canal. Horácio completo, volumes 1 e 2, foram uma leitura tão inusitada. Eu não esperava que receberia o que eu recebi ao ler Horácio, porque trata de um tempo em que os quadrinhos nacionais eram outra coisa, não existia nem a Turma da Mônica direito ainda. Então o Maurício, ele tem um certo tipo de liberdade por ser uma tira dominical, por ser uma tira não tão relacionada aos seus personagens principais. Ele tem mais um pouco de liberdade para colocar, para incrementar pensamentos dele, para incrementar com até mesmo situações baseadas da vida dele. E tudo isso sem perder o bom humor e a inocência aqui do Horácio, que se faz um personagem muito carismático, um personagem que não tem como não se identificar em dados momentos. E sobre a edição da Pipoca Nanquim eu nem vou falar nada, vocês podem ver aí por si próprios. Além de todo esse acabamento de luxo, tem os extras muito úteis, extras muito interessantes sobre a história da produção deste quadrinho aqui. E antes de adentrarmos ao top 3, gostaria de fazer
algumas menções honrosas. A primeira é para Skywalker Ataca, o primeiro volume aqui da série de Star Wars, que é uma saga que eu sou apaixonado completamente, e aqui eu pude ter um pouco da sensação que é você assistir a trilogia original pela primeira vez. Claro que não é a mesma coisa, mas é que eu acho que o Jason Aaron consegue, justamente com os artistas, é claro, até esqueci quem é que desenha isso daqui, é o John Cassaday, um artista muito bom. O John Cassaday e o Jason Aaron conseguem dar toda essa atmosfera da trilogia original, e isso foi o ponto mais forte para mim. E eu não poderia deixar de citar essa coleção maravilhosa aqui, a saga do Batman. Em 2022 eu li dos volumes 4 a 9, se eu não me engano, eu não lembro se eu li o 3, mas enfim, eu trouxe esses daqui para ilustrar, pessoal. E é uma coleção tão legal, é tão bom, eu tá sem nada para fazer e pegar um volume da saga do Batman e ter um bom momento, ter uma boa leitura, porque por mais que não seja as melhores histórias do Batman, são histórias ocasionais, mas que funcionam muito bem. E com isso eu posso conhecer um pouco mais do Batman verdadeiro, que é o Batman das séries mensais, principalmente dos anos 80. Agora sim, para o top 3, vamos iniciar com Demolidor de Frank Miller, os volumes 2 e 3, que são os melhores, foram os que eu li em 2022 e encerraram de maneira excepcional essa saga, toda essa saga que o Frank Miller construiu com maestria aqui sobre o Demolidor. Foi uma revolução no personagem, foi uma revolução na Marvel. E assim, se você quer começar a ler Demolidor, ou até mesmo quer começar a ler Marvel, eu sugiro começar por esses 3 encadernados aqui, porque são... E pro top 2, eu Wolverine. Uma história que eu fiquei vidrado nessa história aqui. Novamente, Frank Miller aparecendo aqui no nosso top 10. Uma história de Chris Claremont e Frank Miller. O Frank Miller ele desenha, mas dá alguns pitacos no roteiro também. E vamos ter novamente uma história que vai ser uma revolução para o Wolverine. Novamente uma história que vai revolucionar um personagem. Porque aqui o Wolverine, ele tem esse dilema, ele tem essa filosofia de que seria um homem, um animal. Ele deveria ceder aos seus instintos ou deveria ser forte, persistir e ser um homem racional. E aqui o Wolverine fica nesse linear e há toda essa discussão aqui nesse quadrinho. E além disso, enfim, essa filosofia é pano de fundo para uma história de samurai, história de ninjas incrível, e com toda essa arte do Frank Miller. Eu fiz resenha. Vejam a resenha, porque ficou muito boa. Claro, não poderia ser menos para um quadrinho tão incrível. E para o colocado de primeiro lugar, não poderia ser outro. A minha primeira leitura do ano e a primeira aqui no nosso top 10, Maus. Como já falei inúmeras vezes, falar de Maus é chover no molhado. Eu fiz todo um vídeo juntamente com o Clovis e o Elder e o Maca lá no canal Podcast, vai estar aí na descrição para vocês verem. Essas foram 1h30, se eu não me engano, 1h30, 2 horas, só falando sobre Maus, que é uma história que merece. É uma história que ela é sombria, é uma história que é pesada, é suja, porque ela fala sobre esse período da humanidade, como vocês podem ver, que é um período que tem todas essas características. E nisso, com uma narrativa que é única nos quadrinhos. Eu pelo menos nunca vi nada assim. Nunca vi uma história que me intrigasse tanto. Eu li tudo isso em um dia. Foi algo que assim... eu até poderia ler tudo de uma vez só que eu não conseguia, porque é uma história que é bom que você faça isso. Que depois de certos momentos você dê uma pausa para você absorver o que foi que aconteceu. Você absorver a situação e o que ela significa. E Maus é uma história que é para você fazer isso, é para você ler, é para você reler,
É uma história que você deve... que todo mundo deve ler. É uma história que, para quem nunca lê quadrinhos, é para você presentear e fazer com que essa pessoa leia pelo menos Maus. Afinal, não foi uma história vencedora do Prêmio Pulitzer por acaso. Basicamente, este foi o meu top 10 quadrinhos. Tivemos menções honrosas, tivemos... além dos 10, tivemos algumas menções honrosas. Mas basicamente é isso. Eu vou tentar empilhar tudo, espero que não caia. Olha só. E agora eu vou levantar, hein? Ó. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Tchau.